Meu Jesus, no jardim está esperando um lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Perto está, e o portão se aberto está, e o portão se abre. O jardim de oração, o jardim de oração. Meu Jesus, onde eu vou suplicar-lhe o perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto nesse lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, oração. Meu Jesus, perto está, e o portal se abrirá. Ajuda-nos a entender a salvação. Ajuda-nos a entender a salvação. Meu Jesus, no jardim está esperando. É convite. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido
distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. Ele era um querubim protetor, distinguido pela sua primazia. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. A obra má tem o seu ponto de partida e obtém amparo. Estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. 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 Missão. Satanás levou a efeito a queda de 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 missão.
Satanás levou a efeito a queda de missão. Satanás levou a efeito a queda de missão. Satanás levou a efeito a queda da glorificação de si mesmo, seu alvo. Encontrar-se-á a 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 glorificação de si mesmo, seu alvo. Encontrar-se-á as verdadeiras riquezas e a mais satisfatória às verdadeiras riquezas e a mais satisfatória foi esse orgulho ambicioso que o levou a 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 atribuindo-lhes o desejo de exaltação própria. Tentou 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 a si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é a si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é a si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é a si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é a si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é a si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é a si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é a si mesmo o mais alto lugar, e toda a criatura que é cerra o coração para as bênçãos infinitas do céu. Cerra o coração para as bênçãos infinitas do céu. Cerra o coração para as bênçãos infinitas do céu. Cerra o coração para as bênçãos infinitas do céu. A soberba é um terrível aleijão no caráter. A soberba precede a ruína. Isto deve aconselhar-se um com o outro, para que a deficiência deve aconselhar-se um com o outro, para que a deficiência deve aconselhar-se um com o outro, para que a deficiência de um seja suprida pela suficiência do outro. Deus aborrece o orgulho, e todos os orgulhosos e todos os que está para vir os consumirá. Aprendei de mim, disse Cristo, está para vir os consumirá. Aprendei de mim, disse Cristo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de desafeto amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência. Seu poder para enganar era muito grande. Disfarçando sob a capa da falsidade, alcançara uma vantagem. Todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Consistia sua astúcia em perturbar com argumentos subtis, referentes aos propósitos de Deus. Tudo que era simples ele envolvia em mistério, e por meio da artificiosa perversão lançava a dúvida sobre as mais claras declarações de Jeová. Sua obra traiçoeira era tão sutil que não aparecia diante do exército celestial como aquilo que realmente era. E assim houve guerra no céu, e Satanás foi expulso com todos os que não permanecem ao lado da lealdade ao governo de Deus. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Todo o exagero intencional, toda a sugestão ou insinuação calculada
a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de factos feita de tal maneira que iluda é falsidade. Deve haver de nossa parte um esforço contínuo para imitar a sociedade à qual esperamos nos juntar muito em breve, a saber, os anjos de Deus que jamais caíram em pecado. O caráter deve ser santo, as maneiras distintas, as palavras sem malícia, e assim avançaremos passo a passo até que estejamos aptos para a translevação. Prezado ouvinte, hoje se ouvirdes a voz de Deus falar ao vosso coração, aceitai-o. Não ponhas entraves à voz do Espírito Santo que constantemente contende com o teu coração. Este conselho é uma oferta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Convidamos os prezados ouvintes a fazerem um curso bíblico gratuito por correspondência. Basta escrever-nos a pedi-lo. O nosso endereço é A Verdade Presente, Curso Bíblico A Verdade para Hoje, apartado 2400 1109 001, Lisboa. Se quereis receber em vossa casa uma cópia desta mensagem, que é uma joia do tesouro da verdade, escreva-nos hoje mesmo. O nosso endereço é A Verdade Presente, apartado 2400 1109 001, Lisboa. Consulte o nosso site na internet asdmr.pt. Repetimos, asdmr.pt. Este programa está no ar às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 12 horas e 30 minutos e as 13 horas. Um abraço para todos os nossos ouvintes, com o desejo de que Deus vos abençoe grandemente. Até ao próximo programa.